Olá, sou Ana Carolina Ali Garcia, consultora legislativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. E este é o Caminho Legal. No programa de hoje vamos falar sobre reforma administrativa. Nosso convidado é o professor doutor da PUC de São Paulo e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Serviço Público, Jacinto Arruda Câmara. Obrigada, professor, por estar conosco. Eu que agradeço. Professor, a modernização da gestão de pessoal, ela também esbarra nos entraves da burocracia? Eles podem ser uma resistência para o aprimoramento do serviço público? Estou enxergando a burocracia como um conjunto de normas, de procedimentos que são necessários para a tomada de determinadas decisões. Isso está, ao meu ver, na justificativa que eu enxergo para não apostar tanto numa reforma constitucional. As alterações no texto constitucional que estão em discussão, elas, se vierem a ser aprovadas do jeito que estão, elas não promoverão imediatamente qualquer alteração no mundo dos fatos, que é o que importa, né? Será necessário, e isso não é novidade para ninguém, uma série de medidas legislativas e administrativas para que ocorra medidas efetivas que reduzam o gasto com servidores públicos, uma série de medidas que tornem a prestação de serviço público mais eficiente, o corpo de servidores mais eficientes do que eles são hoje, né? E esse caminho, pode ser chamado de burocracia, ele precisa ser trilhado de uma maneira mais ou menos célere. E nada indica que será de uma maneira mais eficiente ou mais célere, né? E isso o que me leva a essa conclusão não é uma visão pessimista, é apenas a percepção do que tem ocorrido, ou como as coisas ocorrem quando se faz alteração constitucional em matéria de servidor público, né? As medidas são discutidas, há um debate, inclusive ideológico, muito intenso nesse período. A Constituição é reformada, críticas surgem, debates sobre a constitucionalidade de emendas constitucionais normalmente são levadas ao Supremo Tribunal Federal, e após superar toda essa fase, nós não percebemos mudanças concretas relevantes, né? Uma crítica ao sistema atual é a desigualdade na estrutura das carreiras públicas. Algumas muito bem representadas, remuneradas e outras nem tanto. A fragmentação das carreiras em típicas de Estado e outras atípicas, como consta na PEC 32, não poderia piorar esse cenário? Essa fragmentação não pode promover uma apropriação político-partidária da estrutura do Estado, professor? Dentro de uma mesma estrutura administrativa, há disparidade entre carreiras. E isso, para ser superado, acredito eu, né? A diferença que se pretende fazer não vai necessariamente acentuar, né? Até porque, e aí entrando na parte final da provocação, da pergunta, né? Não me parece que a retirada do direito à estabilidade jogará todas essas carreiras num regime de grande influência política, né? De grande ingerência política, necessariamente, né? Esse tipo de vinculação, de estabilidade, a certa proteção que o servidor tem de uma despedida arbitrária ou de alguma influência política, ela não me parece que seja correta, né? Porque existe toda uma categoria de servidores que não é protegida pela estabilidade, que são os empregados, né? E que, embora sejam empregados, né, regime de CLT, possuem a proteção que o direito dá, por intermédio de outras garantias, né, de não sofrer uma ingerência política forte, de ter uma certa segurança de que não será demitido por uma perseguição política, ou se não atender este ou aquele dirigente de plantão. E eliminar diferenças entre os servidores públicos
e os trabalhadores em geral, me parece uma tendência desde que a Constituição de 88 foi editada. Todas as reformas constitucionais que afetaram o servidor público tendem a reduzir as diferenças e acredito que essa tendência continuará, permanecerá por aí. Professor, nessa tentativa de proteger a apropriação político-partidária, a Constituição parece ter dado mais ênfase aos cargos públicos, especialmente ao seu modo de preenchimento, prevendo o concurso público, até do que as funções públicas. Ao inibir o acúmulo de cargos e funções públicas, a reforma não vai na contramão da tendência da multidisciplinariedade da atividade produtiva? Certamente, o que motivou a criação dessa barreira é um olhar que tentou, né, coibir determinados desvios pontuais que são perceptíveis e que os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, principalmente dessas carreiras mais destacadas e que têm grande remuneração, apontam, né, que é um acúmulo de função que gera acúmulo de remuneração e isso, muitas vezes, não sempre, mas pode vir a gerar uma perda de qualidade de dedicação nas várias funções. Ainda falando em sobreposição, professor, agora sob o ponto de vista dos órgãos e entidades. Em determinados momentos, nós temos a impressão de que os órgãos e entidades públicas concorrem entre si na promoção de ações públicas com o mesmo objetivo. O senhor concorda com isso? E isso prejudica a atuação pública? E a reforma, professor, ela deveria atacar esse ponto ou podemos tratar essa regulação por uma norma infraconstitucional? Algumas iniciativas já foram feitas no nível infraconstitucional. Vou citar uma que diz respeito a um tema próprio de direito administrativo, que é a criação de projetos de infraestrutura, né? Há alguns anos foi editada uma lei chamada Lei das Parcerias Público-Privadas para Infraestruturas, do PPI, que tentava criar organismos e sistemas de integração desses vários aparatos administrativos, envolvendo entes federativos distintos e também áreas distintas do mesmo governo. Solucionar esse tipo de disputa ou de contingência, né, numa reforma constitucional, acredito eu, seria muito difícil, porque trabalharia com atribuição de competência dos entes federativos e nesse tipo de matéria o consenso ele é extremamente dificultoso, né? Basta tomar como parâmetro a imensa dificuldade em se tratar de uma reforma extremamente necessária que o país clama, que é a reforma tributária. A reforma administrativa de 98. Nós tivemos uma grande reforma administrativa e que nos parece que ela se propôs a resolver os mesmos problemas que hoje a PEC 32 procura enfrentar. Por que, professor, aquela reforma que alterou vários dispositivos constitucionais não foi suficiente? Nós temos atuação acadêmica e, vez por outra, vem um trabalho, um pesquisador de mestrado, doutoramento, né, e que descrevem como se realmente tivesse ocorrido uma grande mudança de 1998 ou a partir de 1998, que a administração teria deixado de ser burocrática e ter passado a ser gerencial. Aonde ocorreu isso? Não ocorreu absolutamente nada de mudança, né? O comprometimento dos recursos públicos com gasto no comprometimento só tem... Aliás, o comprometimento só tem aumentado, embora exista um mecanismo para tentar conter, né? Em matéria de estabilidade, existem dispositivos que ainda não foi nem regulamentado, mais de 20 anos, né? que introduziu a possibilidade de perda do cargo do servidor estável por análise de desempenho periódica insuficiente, né?
isso ainda não foi sequer regulamentado, né? Então, não houve uma mudança efetiva na gestão, coisíssima alguma, muito menos no regime de pessoal, não foi uma alteração sensível, né? Foi modificado o inciso 2 do artigo 37, que falava em concurso, para se tentar criar um processo seletivo que fosse menos formal. A ideia era essa, né? Menos formal, que buscasse realmente aferir habilidades que seriam postas em prática. Não mudou rigorosamente nada a forma de se realizar concurso, nada de forma sensível, acentuada, para que essa crítica, que é uma crítica recorrente ao modo de seleção, ela fosse menos presente, né? Os concursos públicos continuam sendo um mecanismo para a seleção daqueles que sabem responder concursos públicos, não necessariamente os que serão os melhores profissionais da área pública, né? Então, mexer na Constituição em si não garante uma mudança significativa na realidade, né? Os mesmos problemas enfrentados no âmbito da prestação de serviços públicos, da administração pública, dos servidores públicos, eles se mantêm, né, em larga medida, não foram minimamente afetados por uma reforma constitucional que, como você bem apontou, buscava atingir esses pontos. Se discutiu bastante, se criou uma expectativa positiva para aqueles que achavam que as mudanças iriam trazer o bem, e muito negativa por parte daqueles que combateram as mudanças, dizendo que elas fragilizariam a posição do servidor público de carreira, estável, etc. Não aconteceu absolutamente nada. E se nós queremos um serviço público de qualidade, nós precisamos de bons agentes públicos. Em que ponto a reforma contribui para esse estímulo aos bons servidores públicos? As ferramentas que a emenda pretende dar, né, envolve uma alteração, uma flexibilização do regime jurídico dos servidores públicos, de modo a permitir uma medida que qualquer política de gestão de pessoal tem, que é de premiar os profissionais, né, os trabalhadores que têm um melhor desempenho, e tentar excluir daquele quadro os que têm um desempenho insuficiente. Isso, ao meu ver, já pode ser feito, ou poderia ser feito, independentemente de reforma, não é? Uma outra coisa que pode vir a ser feita é uma maior flexibilização na gestão dos quadros gerais da administração pública. Uma redução do quadro geral da administração pública, uma adequação melhor do quadro geral da administração pública, algo que afetará as grandes carreiras, né, numerosas, né, as carreiras que têm o maior número de servidores e que precisam, talvez, de uma maior flexibilização para uma gestão mais adequada. Agora, mexer a Constituição, isso não vai automaticamente, como eu mencionei, conferir a cada ente público federativo o papel de se tornar, da noite para o dia, um ótimo gestor de pessoal e que vá fazer medidas que tornem a carreira de professor, né, da rede pública uma carreira mais dinâmica, ou de médico da rede pública uma carreira mais dinâmica e atraente. Não vai fazer isso. É necessário que se tenha cada um desses entes tem uma política de gestão pessoal bastante inteligente, né, e que consiga superar as barreiras não só burocráticas, corporativistas, que são imensas, né? Obrigada, professor, por sua participação no Caminho Legal. Eu que agradeço, foi uma satisfação debater esses assuntos tão pertinentes e tão instigantes com você. E para assistir a esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Esta é uma produção da Assembleia Legislativa em parceria com a Consultoria Legislativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!